Anjo da guarda, ouve minhas preces e me salva do pecado da preguiça, antes que seja tarde demais. A preguiça não chega de repente. Ela se instala devagar, como uma névoa que encobre a alma sem fazer barulho. No início, parece descanso, parece pausa, parece alívio. Mas quando o coração se acostuma demais com o repouso e esquece o propósito, o que era descanso vira fuga. E é aí que o pecado da preguiça começa. Não no corpo cansado, mas na alma que desiste de lutar. A preguiça espiritual é diferente da exaustão. O corpo se cansa e precisa de repouso, mas a alma preguiçosa perde o desejo de buscar. Ela não quer mais se mover em direção à luz, não quer mais orar, não quer mais crescer. Vive na inércia da fé, esperando que o tempo resolva o que só a vontade pode transformar. E o anjo da guarda, com tristeza, observa essa paralisia interior. Ele vê quando você começa a se afastar da oração, quando a Bíblia permanece fechada, quando o silêncio do coração deixa de ser encontro e se torna esquecimento. A preguiça é o sono da alma. Ela não mata, mas adormece. E o perigo está justamente aí. O adormecido não percebe que está caindo. É por isso que o anjo da guarda luta para mantê-lo desperto. Ele tenta acordá-lo com pequenos toques, um incômodo repentino, uma palavra que o toca, um acontecimento que o faz refletir. Tudo isso são tentativas do céu de quebrar o encanto do comodismo e reacender o fogo da fé. A preguiça se disfarça de tranquilidade, mas é prisão. Ela convence a mente de que amanhã será melhor, ainda há tempo, não é o momento certo. E enquanto a alma adia a própria conversão, o tempo passa. O anjo sabe que esse é o truque mais sutil do inimigo, transformar a espera em paralisia, porque cada dia adiado é uma chance perdida de servir, amar, crescer. O anjo da guarda não quer vê-lo preso à estagnação. Ele o chama para viver, não apenas existir, porque a vida espiritual é movimento, é caminhada, é esforço, é superação. Deus não pede perfeição, pede perseverança. E o anjo é o companheiro fiel dessa caminhada, aquele que o levanta quando o desânimo o faz parar, aquele que sopra ânimo quando a fé parece pequena demais para sustentar o peso dos dias. Talvez você tenha sentido essa apatia espiritual, a vontade de orar que se perdeu, a motivação que desapareceu, a sensação de que nada faz sentido. O anjo vê tudo isso e não o condena. Ele tenta despertá-lo. Ele se aproxima e sussurra: levanta-te, a tua luz ainda não se apagou. Porque o céu não desiste de quem está cansado, apenas chama mais alto. A preguiça é perigosa porque parece inofensiva, mas, enquanto o orgulho destrói rápido, a preguiça destrói devagar. Ela apaga a chama pouco a pouco, até restar apenas cinza. E é por isso que o anjo da guarda luta, para que a chama volte a acender antes que o frio da indiferença tome conta da alma. Este vídeo é um chamado do céu para acordar, para deixar o torpor espiritual e retornar à presença de Deus. Porque o maior milagre não é curar o corpo, é reacender uma alma adormecida. E se você está ouvindo esta mensagem, talvez o seu anjo da guarda esteja tentando lhe dizer algo. Acorda, ainda há tempo. A preguiça espiritual raramente começa como pecado. Ela começa como cansaço, como desalento, como uma sombra que se aproxima de mansinho. É o coração que um dia ardia de fé e agora sente um peso inexplicável para orar. É a mente que antes buscava Deus com alegria e agora se distrai com o vazio. É a alma que um dia caminhava com propósito e hoje apenas se arrasta. O anjo da guarda vê essa transformação com dor, porque sabe que o desânimo é a porta pela qual a preguiça entra e se estabelece. O desânimo não é apenas falta de energia, é a perda da esperança. É quando a alma começa a duvidar que algo possa mudar, que suas orações façam diferença, que Deus ainda esteja ouvindo. E é aí que o inimigo sussurra com sua voz mais sutil: descanse, não adianta tanto esforço, espere mais um pouco, você já fez o suficiente. Essas palavras parecem consolo, mas são o veneno da inércia.
Porque o que o inimigo mais deseja não é destruir de uma vez, é adormecer aos poucos. O anjo da guarda tenta quebrar esse encanto. Ele sabe que cada minuto em que a alma permanece imóvel é um terreno fértil para o vazio. Ele se aproxima e tenta lembrá-lo das promessas que Deus já cumpriu, das vezes em que você se levantou quando achava que não conseguiria. Ele fala através da memória, porque lembrar é resistir. Quando você se lembra da fidelidade de Deus, o desânimo perde força. Mas a preguiça espiritual é persistente. Ela convence a alma de que tudo é inútil, que nada vale o esforço. É o pecado do coração que se conforma, e a conformidade é o oposto da fé, porque a fé é movimento, é busca, é travessia. O anjo da guarda tenta acender novamente essa chama de busca. Ele o inspira a dar o primeiro passo, mesmo sem ânimo, mesmo sem vontade. Ele sabe que quando você se move em direção a Deus, o céu se move em sua direção também. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que enfrentaram o desânimo. Elias, depois de grandes vitórias, pediu a Deus para morrer. Davi chorou até não ter mais forças para orar. Jeremias quis desistir da missão. Todos foram tocados pela mesma apatia que hoje pode estar tentando paralisá-lo. Mas em todos esses momentos, Deus enviou algo ou alguém para reacender a fé. E esse alguém hoje é o seu anjo da guarda. Ele o observa quando você acorda e já sente que o dia pesa. Ele tenta inspirar o pensamento. Comece, mesmo cansado. Ele sopra coragem quando você quer se esconder. Ele o impulsiona a continuar orando, mesmo quando não sente nada, porque ele sabe que a alma que ora sem vontade está oferecendo o sacrifício mais precioso, o sacrifício da perseverança. O anjo da guarda sabe que o desânimo é uma mentira disfarçada, porque o desânimo diz: você está só. Mas a verdade é que você nunca esteve. Deus sempre esteve ali, mesmo quando você parou de procurá-lo. A preguiça faz o homem esquecer, mas o anjo o lembra. Deus não dorme mesmo quando você adormece espiritualmente, e talvez esse seja o momento de acordar, de admitir que o desânimo não é apenas cansaço, é um convite para desistir daquilo que Deus ainda quer realizar em você. E o anjo, neste instante, o chama novamente. Levanta-te, o caminho ainda não acabou. A preguiça é uma atriz perfeita. Ela não se apresenta como pecado, mas como necessidade. Ela diz: você precisa de um tempo, você merece descansar, você já fez o bastante. E é verdade, o corpo precisa de repouso. O problema é quando o descanso se transforma em fuga e o intervalo se torna moradia. É quando o coração se acomoda e perde o desejo de continuar crescendo. E o anjo da guarda, com um olhar paciente, tenta separar o repouso que restaura da estagnação que mata. O descanso que vem de Deus traz paz. A preguiça, ao contrário, traz torpor. O repouso divino renova. O sono espiritual adormece. Quando o homem começa a confundir os dois, a alma entra em perigo, porque o descanso de Deus o aproxima dele, mas o descanso que vem da preguiça o afasta. É por isso que o anjo da guarda tenta despertá-lo quando o silêncio se prolonga demais, quando a pausa se torna abandono, quando o repouso já não o leva à presença de Deus, mas à distância dele. A preguiça, no fundo, é uma forma de fuga. Fugimos das responsabilidades, das orações, das conversões que exigem esforço. Fugimos das mudanças que doem, das verdades que confrontam, das tarefas que pedem renúncia. A alma preguiçosa evita o esforço espiritual porque ele exige entrega, e a entrega pede amor. E quando o amor esfria, a vontade de servir desaparece. O anjo da guarda sabe disso, e é por isso que ele tenta reacender o amor antes de reacender o movimento. Ele o inspira com pequenas missões diárias: levantar mais cedo para orar, ajudar alguém sem esperar, ler um trecho da Bíblia mesmo quando o sono pesa. Cada um desses gestos é uma forma de resistência à apatia, porque a preguiça espiritual não é vencida com grandes feitos, mas com pequenas fidelidades. O anjo o ensina que um coração constante
vale mais do que um coração intenso por pouco tempo. A Bíblia fala sobre o servo que escondeu o talento por medo e preguiça. Ele acreditava estar agindo com prudência. Pelo menos não perdi nada, pensou. Mas o Senhor o chamou de infiel, não porque perdeu, mas porque não tentou. O anjo da guarda quer impedir que você caia nesse mesmo erro, guardar seus dons, esconder sua luz, deixar de servir por medo ou comodismo, porque o que não se usa, morre. E Deus não o criou para enterrar o que recebeu, mas para multiplicar. A preguiça paralisa o corpo, mas também paralisa os sonhos. Ela faz a pessoa aceitar uma vida menor do que a que Deus planejou. E o anjo da guarda não suporta ver isso. Ele sabe o quanto o céu investiu em você. Ele viu quando Deus o desenhou, o ungiu, o chamou, e vê agora quando você se esquece de tudo isso, acreditando que é tarde demais para recomeçar. Mas o anjo sabe que o tempo não acabou. Acabou apenas a disposição. E isso ele pode reacender. Ele o inspira com exemplos de quem se levantou. Ele recorda Pedro, que voltou a pescar depois de negar Jesus, e mesmo assim foi chamado novamente. Recorda Jonas, que tentou fugir da missão e foi devolvido à terra pelo ventre de um peixe. Recorda o próprio Cristo, que mesmo exausto, se levantou para servir. Ele quer que você entenda. O céu não precisa de pessoas perfeitas. Precisa de corações dispostos. A preguiça é o oposto da disposição. E a disposição nasce do amor. Quando você ama, o peso se torna leve. É por isso que o anjo da guarda tenta reacender em você o amor por Deus e pelas pessoas. Porque o amor verdadeiro sempre gera movimento. Talvez hoje você esteja cansado demais para acreditar que pode mudar. Talvez tenha se acostumado com a ideia de uma vida espiritual morna. Mas o anjo está ao seu lado, estendendo a mão e dizendo: levanta-te, a missão ainda está viva. O teu propósito ainda existe, e Deus ainda espera o teu sim. A fé é como uma chama, e como toda chama, precisa de alimento para continuar ardendo. Quando a alma deixa de buscar, de rezar, de ouvir a palavra, o fogo começa a diminuir. Primeiro, a oração se torna rápida. Depois, se torna rara. Até que, um dia, o silêncio espiritual toma o lugar onde antes havia diálogo com Deus. É assim que a preguiça age. Não apaga a fé de uma vez, mas a sufoca lentamente até restar apenas brasa. E o anjo da guarda observa com o coração apertado, porque ele sabe que o fogo ainda existe. Só precisa de ar para voltar a arder. O anjo tenta soprar esse ar. Ele provoca pequenos movimentos dentro da alma. Uma lembrança de quando você sentia paz ao orar. Uma canção que desperta saudade do tempo em que Deus era prioridade. Um encontro inesperado com alguém que fala dele. Esses sinais não são coincidência. São o anjo tentando reacender o fogo da fé que o comodismo quase apagou. Ele sabe que Deus nunca se afasta, mas que o coração humano é quem se distancia aos poucos, distraído pelas ocupações e pelos confortos. A preguiça espiritual é perigosa porque cria uma fé superficial. A pessoa não abandona a crença, apenas a reduz a gestos vazios. Ora por hábito, vai à igreja por costume. Fala de Deus, mas não o ouve mais. O anjo da guarda tenta libertá-lo dessa rotina morta. Ele quer que sua fé volte a ser viva, ardente, capaz de transformar o coração. Porque uma fé morna não consola, não move, não cura. E a alma que se acomoda nesse estado perde a alegria de servir. A Bíblia adverte: conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. São palavras duras, mas o anjo as repete em silêncio para que você desperte. Ele sabe que Deus não rejeita os fracos, mas não pode usar os indiferentes. O céu age por meio de quem ainda tem chama, mesmo pequena. E é essa chama que o anjo luta para manter acesa dentro de você. A preguiça não rouba apenas o entusiasmo, ela rouba o sentido da fé. A pessoa passa a ver a oração como obrigação, a palavra como repetição, o amor como esforço. E, sem perceber, o que antes era relacionamento
se transforma em ritual vazio. O anjo da guarda tenta restaurar o vínculo, lembrando-o de que Deus não quer apenas seus gestos, quer o seu coração. Ele quer o amor sincero, o tempo oferecido, o olhar que busca, o desejo de estar junto. Há momentos em que o anjo age com mais firmeza. Ele permite que o vazio cresça, para que você perceba o quanto sente falta da presença divina. Ele deixa o coração inquieto, não para castigá-lo, mas para acordá-lo. Porque a inquietação, às vezes, é o chamado de Deus para que você volte a buscar. E é nesse ponto que a fé pode renascer, quando a alma percebe que nada a preenche como o amor do Criador. O anjo da guarda também tenta lembrá-lo do poder das pequenas fidelidades. A fé não precisa de grandes gestos para ser verdadeira. Ela se alimenta do cotidiano, de uma oração feita com sinceridade, de um agradecimento silencioso, de um perdão oferecido, de um Senhor, estou aqui, dito mesmo sem forças. É nesses pequenos atos que o fogo volta a crescer. O inimigo tenta convencê-lo de que a fé é difícil, mas o anjo lhe mostra que ela é simples, só precisa de constância. Ele o ensina que a oração é como respirar, quanto mais natural, mais essencial, e que a fé só morre quando a alma deixa de tentar. Talvez você sinta que sua chama está fraca, talvez ore e sinta apenas silêncio. Mas o anjo quer que você saiba, até a chama mais pequena ilumina a escuridão. Deus não precisa de fogo intenso, precisa apenas que você não o apague. E é por isso que o anjo continua ao seu lado, mesmo quando você se afasta, mesmo quando se cala, mesmo quando esquece. Porque ele sabe que enquanto houver um sopro de vida, há uma chance de reacender. E o céu nunca desiste de quem ainda pode voltar a brilhar. A preguiça não é apenas falta de ação, é resistência disfarçada. Ela se manifesta quando a alma sabe o que precisa fazer, mas hesita. Quando Deus sussurra um chamado e o coração responde, depois. É a voz que adia, que posterga, que prefere a zona de conforto à obediência. O anjo da guarda vê isso com pesar, porque sabe que cada amanhã dito à vontade de Deus é uma porta que se fecha hoje. A preguiça espiritual é o atraso da graça. Ela impede o fluir da providência porque transforma o tempo em desculpa. Deus quer agir, mas o homem não se move. O anjo da guarda tenta quebrar esse ciclo, inspirando o coração a compreender que a obediência é o motor dos milagres. Nenhum milagre acontece onde há paralisia. A fé só se manifesta quando há resposta. E a resposta que o céu espera é simples. Eis-me aqui. Muitos confundem obediência com sacrifício pesado, mas o anjo sabe que ela é, na verdade, liberdade. Porque quem obedece, confia. Quem se entrega à vontade divina, deixa de carregar o peso do controle. Mas a preguiça faz o homem acreditar que obedecer é perder a autonomia. Então ele escolhe a inércia, achando que está no comando, quando na verdade está preso. O anjo o vê preso em si mesmo, preso na vontade que não quer ceder, preso no medo de se mover, preso na falsa paz de quem evita o esforço. A Bíblia nos mostra exemplos claros dessa resistência. Jonas foi chamado por Deus e fugiu, não por maldade, mas por medo. Quis descansar do chamado e o descanso virou tempestade. O anjo da guarda tenta impedir que isso aconteça com você. Ele o inspira a não fugir da missão que o céu lhe confiou, por menor que pareça. Ele o recorda que há propósitos que só se cumprem quando você se levanta, e bênçãos que só descem quando você obedece. A preguiça espiritual é, em sua essência, desconfiança. É acreditar que Deus exige demais, ou que o tempo de agir ainda não chegou. Mas o anjo o lembra de que Deus nunca chama alguém despreparado. Ele prepara quem responde. Cada ato de obediência, por menor que pareça, cria movimento no invisível. E o anjo, fiel mensageiro, trabalha para que essa obediência brote do seu coração. Ele age nos momentos em que você sente vontade de parar. Quando a voz do desânimo diz, você já fez o suficiente, o anjo responde com uma inspiração. Mais um passo. Quando a mente insiste em adiar, ele sopra. Agora. Ele tenta lembrá-lo de que cada oportunidade perdida é um presente que não foi aberto.
E Deus tem muitos presentes ainda guardados para quem decide mover-se. O anjo da guarda também o ensina que obedecer não é entender, é confiar. Há ordens de Deus que não fazem sentido no início, mas revelam propósito no fim. O homem preguiçoso quer compreender antes de agir. O fiel age antes de compreender. E é nessa diferença que o céu separa os que apenas acreditam dos que realmente confiam. Talvez Deus já tenha pedido algo a você, um perdão, uma mudança, um novo passo. E talvez você tenha se calado, esperando o momento certo. O anjo da guarda quer que você saiba. O momento certo é aquele em que Deus fala. Porque cada vez que Ele chama, o tempo se curva à sua vontade. E se você espera demais, perde o milagre que já estava preparado. A obediência é o despertar da alma. E o anjo luta para que você acorde, porque sabe que há bênçãos esperando pela sua ação. Ele o lembra de que a vida espiritual é feita de movimento, oração, trabalho, caridade, entrega. Quem para, seca. Quem se move, floresce. A preguiça tenta convencê-lo de que obedecer é difícil. O anjo mostra que o difícil é viver longe da vontade de Deus, porque nada é mais pesado do que carregar o vazio de quem não respondeu ao chamado. E nada é mais leve do que cumprir o que o céu pediu, mesmo sem entender. O anjo da guarda o chama hoje a dar esse passo, a não adiar mais, a levantar-se, mesmo que lentamente, e dizer: Senhor, faz em mim a tua vontade, porque quando o coração obedece, o céu se move. O anjo da guarda sabe que a melhor forma de vencer a preguiça espiritual não é com cobrança, mas com movimento. Ele entende que a alma, quando parada por muito tempo, esquece o sabor do progresso. Por isso, ele não a empurra com força, ele a chama com propósito. O anjo trabalha em silêncio, despertando dentro de você pequenas vontades, pequenos desejos de recomeço. É assim que o céu move a alma cansada, passo a passo, sem pressa, mas com firmeza. A preguiça é uma corrente invisível. Ela prende, mas com o tempo faz o prisioneiro acreditar que a cela é confortável. O anjo sabe disso e, por isso, começa sempre pela mente. Ele muda pensamentos antes de mudar hábitos. Ele o faz lembrar de quem você era quando acreditava, quando orava com fé, quando sentia Deus em tudo. Ele reacende a lembrança da esperança, porque o primeiro passo para o movimento é o desejo de voltar a viver o que foi perdido. A Bíblia mostra que Deus sempre chamou pessoas em movimento. Abraão foi abençoado enquanto caminhava. Moisés ouviu a voz do Senhor quando subia a montanha. Pedro foi chamado enquanto lançava suas redes. O anjo o lembra dessas histórias para ensinar uma lição simples. Deus age em quem se levanta. E mesmo que seus passos sejam lentos, o céu se alegra porque cada passo é resistência contra a apatia. O anjo também o inspira com oportunidades. Às vezes, ele coloca diante de você alguém que precisa, um pedido inesperado, uma chance de servir. São convites do céu disfarçados de rotina. Porque servir é o remédio mais poderoso contra a preguiça. Quando você ajuda alguém, mesmo cansado, algo dentro de você desperta. A alma que doa não dorme. E o anjo sabe que o serviço é o modo mais eficaz de reacender a fé. Mas ele também sabe que há dias em que o corpo pesa e a mente se cala. Nesses momentos, o anjo não exige muito. Ele apenas pede um pequeno gesto, uma prece simples, uma leitura curta, um Senhor, eu ainda creio. Porque o movimento espiritual começa assim, com gestos pequenos, mas constantes. O importante não é a intensidade, é a constância. O anjo o encoraja a não parar, mesmo que ande devagar. Porque quem insiste, vence. A apatia tenta convencê-lo de que o esforço é inútil. Mas o anjo o ensina que nada é em vão quando é feito por amor. A alma preguiçosa busca motivos, a alma desperta simplesmente confia. E é nessa confiança que o céu age. O anjo o guia até perceber que o movimento já não é um fardo, mas uma alegria. Porque quando o coração se acostuma a caminhar com Deus, o esforço se transforma em prazer. A preguiça também se alimenta do vazio. Quando o homem perde o sentido,
ele perde o ímpeto. Por isso o anjo tenta preencher o vazio com propósito. Ele o faz perceber que sua vida tem valor, que há missões que só você pode cumprir, palavras que só você pode dizer, gestos que só suas mãos podem oferecer. Ele quer que você entenda, enquanto há respiração, há propósito. E quando a alma começa a se mover novamente, o anjo celebra. Ele vê o brilho voltando ao olhar, o ânimo voltando à voz, o coração voltando a orar. Ele sabe que cada vez que você se levanta, o inimigo perde terreno, porque a preguiça é o sono que o impede de ver o que Deus ainda quer fazer, e o anjo é o despertador da sua missão. O anjo da guarda o acompanha no caminho de volta à ação, lembrando que viver é servir, e servir é amar. Ele quer que você volte a sentir prazer em fazer o bem, em rezar, em se doar. Porque o amor verdadeiro não é apenas sentimento, é movimento. E quando você começa a se mover de novo, o céu inteiro se move com você. A preguiça não afeta apenas o corpo ou a mente, ela adormece o amor. O amor é a força que move todas as coisas, o fogo que transforma a fé em ação e a oração em vida. Mas quando o amor esfria, a alma perde o sentido, e tudo o que antes era prazeroso se torna pesado. O anjo da guarda sabe que é nesse ponto que a preguiça espiritual se torna mais perigosa, quando ela apaga o zelo e a caridade, deixando o coração indiferente ao sofrimento do outro. A indiferença é o terreno fértil da preguiça. É quando a pessoa começa a pensar: isso não é problema meu, alguém vai fazer. Não faz diferença se eu agir ou não. E o anjo observa em silêncio o amor sendo trocado pela comodidade. Ele vê o momento exato em que a alma deixa de se importar, quando o depois toma o lugar do agora. E o mais triste é que essa transformação acontece sem ruído. Ninguém percebe quando o amor deixa de queimar. O anjo da guarda, então, age como um guardião do fogo. Ele se aproxima e sopra sobre as cinzas da alma, tentando reacender a chama do amor. Ele o faz lembrar de quando você chorou diante da dor de alguém e quis ajudar, de quando serviu com alegria, de quando o amor de Deus o movia a fazer o bem sem esperar nada em troca. Ele o lembra de que esse amor ainda existe, só está escondido sob as camadas do cansaço, do egoísmo e da apatia. A preguiça espiritual é o contrário da caridade. Enquanto a caridade se apressa em servir, a preguiça espera que alguém vá primeiro. Enquanto o amor age, a preguiça calcula. E o anjo tenta mostrar que cada vez que você hesita em ajudar, perde a chance de ser canal da graça de Deus. O amor, para ser verdadeiro, precisa sair do coração e se transformar em gesto. Porque o amor que não se move deixa de ser amor e se torna lembrança. A Bíblia diz: não vos canseis de fazer o bem. O anjo repete essa verdade todas as vezes que o desânimo o faz recuar. Ele sabe que o amor ativo é o escudo contra o pecado da preguiça. O amor não espera inspiração. Ele age mesmo quando o corpo está cansado, porque o amor não depende do sentimento, mas da decisão. E o anjo tenta ensiná-lo que a caridade é a oração em movimento. Cada gesto de bondade é uma prece viva. A indiferença também é uma forma de preguiça. É o descanso do amor. É o momento em que o coração se fecha porque amar dá trabalho, porque perdoar exige esforço, porque servir cansa. Mas o anjo da guarda não se cansa de inspirá-lo. Ele coloca diante de você pessoas, situações, pedidos, não como testes, mas como oportunidades. Ele sabe que cada ato de amor é uma chama acesa no mundo. E o mundo, tão frio de fé, precisa de corações que queimem novamente. Talvez você tenha sentido o amor esfriar. Talvez tenha perdido o desejo de ajudar, de servir, de se envolver. Mas o anjo está tentando acordá-lo para algo maior. Ele o lembra de que amar é resistir à frieza do mundo, é nadar contra a corrente da apatia. Ele o convida a começar de novo, mesmo com pouco, um gesto, uma palavra, uma oração. O importante é não deixar o fogo apagar. A preguiça espiritual não resiste a um coração que ama, porque o amor é chama, e a chama consome o frio. O anjo da guarda
o convida a reacender o fogo que o mundo tenta apagar, o fogo da compaixão, do perdão, da presença. Porque cada vez que você escolhe amar, o céu vence. E é isso que o anjo deseja ver, um coração que volta a arder. Um coração que entende que a vida espiritual não é sobre conforto, mas sobre entrega. Porque o amor verdadeiro nunca é fácil, mas é nele que está a verdadeira alegria. A alma preguiçosa vive de intenções. Ela promete a si mesma que vai mudar, que vai orar mais, que vai recomeçar. Mas sempre amanhã. E o anjo da guarda sabe que o amanhã é a armadilha mais sutil do inimigo, porque ele rouba o hoje. É por isso que o anjo tenta ensinar a virtude mais silenciosa e mais poderosa de todas, a disciplina espiritual. Porque o milagre acontece quando a alma aprende a ser constante, mesmo quando não sente nada. A disciplina é o contrário da preguiça. Ela é o amor colocado em prática. Ela é a oração feita mesmo sem vontade, a bondade oferecida mesmo sem força, a perseverança mantida mesmo sem consolo. O anjo sabe que a graça divina não se manifesta apenas em êxtases, mas também na fidelidade diária, naquele sim pequeno e repetido que sustenta o caminho quando o entusiasmo desaparece. O anjo o observa todos os dias. Ele o vê quando o cansaço pesa e ainda assim você dobra os joelhos. Ele se alegra quando, mesmo em silêncio, você diz: Senhor, eu continuo aqui. Porque cada ato de disciplina é uma semente plantada na terra da fé. O fruto pode demorar, mas ele virá. A preguiça quer resultados imediatos. A fé amadurece no tempo de Deus. A Bíblia nos mostra que até os grandes santos tiveram dias de deserto. Elias desejou desistir. Moisés cansou do peso do povo. Até Jesus suou sangue no Getsêmani. Mas todos continuaram. O anjo o lembra dessas histórias porque ele quer que você entenda. A santidade não é feita de sentimentos, mas de perseverança. O céu não é conquistado por quem nunca cai, mas por quem sempre se levanta. A disciplina espiritual é o treinamento da alma. Assim como o corpo se fortalece pelo esforço, o espírito se torna firme pela repetição. O anjo tenta inspirar rotina, constância, propósito. Ele o encoraja a criar momentos fixos de oração, a transformar o dia em altar, a fazer do simples o sagrado. Porque a preguiça é vencida não com grandes gestos, mas com fidelidades pequenas e contínuas. Ele também o ensina a não buscar perfeição, mas presença. Porque o homem disciplinado na fé não se cobra, ele confia. Ele sabe que Deus não espera atos grandiosos, mas o amor de quem tenta todos os dias. O anjo o acompanha nesse processo, protegendo-o das vozes que dizem: você não consegue, você não nasceu para isso, você é fraco demais. Ele o lembra de que a disciplina é mais forte do que o talento e que o céu se alegra mais com o persistente do que com o brilhante. A preguiça espiritual é derrotada quando o coração entende que o esforço não é punição, mas prova de amor. Quem ama, insiste. Quem ama, volta. Quem ama, não desiste. O anjo da guarda o quer nesse caminho. Não perfeito, mas fiel. Ele sabe que, se você aprender a ser fiel nas pequenas coisas, Deus o tornará forte nas grandes. A constância é a ponte entre o cansaço e a graça. É o não vou parar, dito em meio ao silêncio. É o vou tentar de novo, sussurrado em lágrimas. É isso que o anjo quer ouvir, porque ele sabe que quando a alma escolhe continuar, o inferno perde o poder. A disciplina espiritual não é fardo, é liberdade. É o ritmo da alma que dança com o tempo de Deus, e quem aprende esse ritmo nunca mais vive estagnado. O anjo da guarda quer ensinar-lhe essa música, a do esforço que gera paz, da persistência que gera fé, do movimento que gera milagres. E quando a preguiça tenta voltar, o anjo apenas sussurra: continue, porque ele sabe que cada passo constante é uma vitória invisível. E quando o coração entende isso, o que antes era obrigação se transforma em alegria. Há um momento em que a alma desperta, não porque ouviu algo novo, mas porque finalmente entendeu o que sempre soube.
É o instante em que o peso se transforma em propósito, o silêncio em oração e a rotina em altar. O anjo da guarda vive esperando por esse momento. O dia em que você percebe que a vida com Deus não precisa ser perfeita, só precisa ser viva. Durante todo o tempo em que a preguiça o dominou, o anjo não se afastou. Ele permaneceu ali, em silêncio, como quem vela o sono de alguém amado. Ele sabia que você voltaria a ouvir, que o fogo reacenderia, que o amor despertaria outra vez. E agora, quando a alma começa a se mover, ele se alegra, porque vê o milagre da retomada. O mais belo de todos, o milagre da vontade restaurada. O anjo o vê ajoelhado novamente, não por medo, mas por amor. Ele vê as lágrimas que caem, não como sinais de fraqueza, mas como semente de renovação. Ele o vê abrindo os olhos e voltando a enxergar o valor das pequenas coisas. Um novo dia, uma oração simples, um sorriso de gratidão. Ele sabe que é assim que o céu começa a reconstruir o que a preguiça destruiu, em gestos pequenos, mas sinceros. A Bíblia ensina que o justo cai 7 vezes e se levanta. O anjo conhece cada uma dessas quedas e também conhece o poder de cada recomeço. Ele quer que você entenda. Não é tarde demais. Nunca é tarde para acordar, para servir, para amar, porque Deus não mede o tempo que você perdeu. Ele celebra o instante em que você decide voltar. A preguiça espiritual é derrotada quando o coração volta a desejar o que é do alto. E esse desejo está voltando. Você começa a sentir que há algo dentro de você pedindo mais presença, mais fé, mais entrega. Esse algo é o próprio Espírito Santo soprando sobre a sua alma. É o mesmo sopro que acordou os profetas, que deu força aos santos, que reacende o propósito em todo aquele que se sentia perdido. O anjo da guarda, nesse momento, o envolve com luz. Ele o protege dos pensamentos que tentam dizer: você não vai conseguir, vai cansar de novo, é inútil tentar. Ele o silencia com uma verdade simples: a graça não depende da sua força, mas da sua entrega. E quando você se entrega, Deus faz o resto. A alma que desperta começa a enxergar o mundo de outro modo. O trabalho, antes pesado, se torna serviço. A oração, antes obrigação, se torna encontro. A vida, antes rotineira, se torna missão. E o anjo, com ternura, observa cada detalhe, sabendo que o propósito voltou a pulsar. Ele o vê caminhando novamente, não como quem foge, mas como quem avança. Ele o lembra de que o tempo não foi perdido. Foi preparo. Cada queda, cada silêncio, cada noite escura serviram para fortalecer o que agora renasce. O anjo sabe que às vezes é preciso cair para aprender a depender de Deus. E é por isso que ele sorri, porque vê você compreendendo que não há fracasso onde há retorno. O pecado da preguiça tenta convencê-lo de que a vida é longa demais para mudar. Mas o anjo o convence de que a eternidade começa agora, quando você decide dizer sim de novo. É nesse instante que o céu se abre, que a alma desperta e que a história recomeça. O anjo da guarda o chama a viver, a não esperar o ânimo para agir, mas agir para encontrar o ânimo, a não buscar sentir, mas simplesmente crer. Porque o amor, quando verdadeiro, se manifesta na fidelidade. E se ao ouvir essas palavras o seu coração se moveu, se uma parte de você deseja recomeçar, orar, tentar, amar, saiba, não é apenas um pensamento, é o seu anjo tocando sua alma, dizendo: acorda, ainda há luz, ainda há tempo, ainda há missão. Então, levante-se, respire fundo, diga em silêncio: Senhor, desperta-me outra vez. E saiba, o céu já ouviu.